Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Oftcast. Hoje a gente vai falar do fellowship mais procurado, que tem o maior número de candidatos e pessoas buscando esse fellowship, que é o fellowship de catarata, tá? Então a gente vai trazer muitas informações relevantes para vocês sobre processo seletivo, sobre o dia a dia do fellow, sobre o mercado de trabalho para o cirurgião de catarata. Vai ser um prazer muito grande conversar com vocês e eu queria dar as boas-vindas para os nossos convidados. Primeiramente, eu vou apresentar aqui a doutora Josanda Briceno, que está fazendo o fellowship lá no grupo My Learning, do Dr. Milton Yogi. É um prazer te receber. Boa noite a todos, o prazer é tudo meu. É uma honra estar aqui, né? Eu espero estar contribuindo nesse podcast, nesse bate-papo. Show de bola. Também queria apresentar o Dr. João Pedro Dairel, que está aqui representando o BOS, essa instituição muito prestigiada da oftalmologia. Vai ser um prazer bater esse papo com você, João. Boa noite, Bernardo. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Espero poder ajudar um pouco o pessoal aí que vai tentar o fellow de catarata esse ano. E também queria apresentar o Dr. Lucas Marques, da Escola Paulista de Medicina, que faz lá o fellow de óptica cirúrgica, que é um dos mais procurados aí pelos nossos espectadores, nossos alunos. Então, boa-vinda para vocês. Seja muito bem-vindo, Lucas. Muito obrigado. Boa noite, Bernardo. Boa noite a todos. É uma honra poder estar aqui contribuindo aí, né, com o Oft Review, um grupo aí que ajuda e contribui bastante para a formação aí de milhares de oftalmologistas pelo Brasil. E vamos ver se hoje a gente consegue ajudar o pessoal a decidir e tirar as dúvidas. Show de bola. Primeira pergunta aqui, bem aberta, antes da gente falar ainda do processo seletivo, eu vou perguntar para a Josanda. Na sua visão, Josanda, qual que é a importância de fazer um fellowship de catarata? O que um fellowship de catarata agrega na formação, principalmente daquela pessoa que já conseguiu operar na residência, que já sabe operar catarata? Nesse caso, assim, o que o fellow agrega a mais para ele, assim? Eu acho que, assim, primeiramente, a gente sempre tem a evoluir a técnica, né? Ou uma técnica nova que a gente não conhece, ou casos mais difíceis. Mas, assim, em especial, eu acho que o aprimoramento tanto do estudo, ele é muito necessário. Para a gente poder fazer uma boa avaliação do paciente, uma boa avaliação de superfície, dos exames complementares, né? Eu acho isso essencial, você tá imersiva nesse processo. E, assim, né? O meu fellow, né? Literalmente, o My Learning, tá com a presença das lentes premium. Isso fez muita diferença na minha formação, isso está fazendo muita diferença. Eu acho que esse ponto que você trouxe é bem relevante, porque o cirurgião de catarata moderno, pessoa que quer se posicionar como cirurgião de catarata, ele tem que ser diferenciado, ele não pode fazer um básico ali em catarata, tem que ser bom em biometria, tem que entender bem de lentes premium, porque a procura dos pacientes por procedimentos premium e por resultados refrativos na catarata é cada vez maior. Então esse refinamento, muitas vezes a gente não consegue ter na residência, e aí o fellowship vai agregar bastante nisso. Você pode, de repente, se você tem uma mão cirúrgica muito boa, você pode ter esse refinamento estudando por conta, acho que até, talvez sim, mas com certeza o fellowship é um atalho, ele encurta esse caminho, porque é uma imersão naquela área. Então acho que eu concordo bastante com você nesse ponto. João, já indo para um outro lado, né? A gente recebe frequentemente perguntas ali no nosso Instagram, assim, eu não operei quase nada na residência, minha residência tem um volume cirúrgico baixíssimo e com isso eu não tenho mão nenhuma de catarata. Eu vou ser aceito no fellow sem ter essa mão, sem ter mão cirúrgica nenhuma, eles vão me aceitar no fellow? Você acha que é possível entrar num fellow com pouquíssima experiência prévia em cirurgia de catarata? Queria que você trouxesse também até a visão do BOS, porque isso pode ser variável de serviço para serviço. No BOS, por exemplo, é possível entrar lá com pouquíssima experiência em catarata? Sim, Bernardo, é perfeitamente possível. Inclusive, eu fiz R3 em 2020, né? Porque antes de fazer o fellow de catarata, eu também fiz o fellow de córnea. Então, como eu peguei a pandemia, no meu fellow, eu tive um baixo volume de cirúrgicos na minha residência. Assim, abaixo do que seria esperado ali pro meu serviço, né? Porque o serviço ficou parado um tempo pela pandemia e tudo. E isso é muito comum e se tornou cada vez mais comum, principalmente depois da pandemia, né? Inclusive, esse foi um dos motivos do fellow de catarata do BOS, que até no passado só durava 1 ano, e aí ele passou a durar 2 anos justamente por isso. Porque o pessoal... os fellows começaram a entrar com um volume muito pequeno de cirurgias e eles estavam, né, o pessoal estava começando fazendo cirurgias, casos complexos, lentes premium com N muito baixo.
Então foi por isso que foi optado por desmembrar o fellow em 2 anos, para o primeiro ano justamente pegar essa mão para os casos mais, né, de lente prêmio, os casos mais complexos ficarem para o segundo ano. Então assim, isso é bem comum, né, inclusive faz parte do perfil do residente que procura o fellow de catarata, na maioria das vezes é o residente que não operou tanto assim na residência, e o fellow do Boss particularmente, ele é aberto para pessoas assim que não operaram tanto e querem pegar a mão mesmo. Então isso é bem tranquilo. Bacana, então bom saber, porque o pessoal que não teve grande volume na residência pode ter o Boss como uma das suas opções, das suas principais opções, porque tem alguns serviços que vão optar por, né, não é que não vão aceitar a pessoa, mas né, são serviços que têm outro perfil e que eles preferem, de repente, aprimorar o cara em casos mais complexos ou em cirurgias premium e não que o cara aprenda a operar ali no fellow. Lucas, na sua visão, assim, o que é o mais importante, né, dentro de um fellowship de catarata, cara? Você acha que é volume, operar demais, ou focar nos casos mais complexos, ou focar nesse, como a Josanda falou, num estudo de lentes premium, em estudar os exames pré-operatórios do paciente? O que você acha que é o mais importante? Ou é uma combinação? Perfeito, Bernardo. Eu acho que até uma coisa que eu gosto de pensar, até para quem tem dúvida, quais eram as minhas dúvidas antes de fazer o fellow. Quando eu saí da minha residência, felizmente, eu fiz em Diadema e saí com um número que eu estava tranquilo para cirurgia de catarata. Eu me sentia seguro. E eu fazia uma pergunta que eu acho que é uma pergunta que muita gente se faz, que é assim, por que eu vou fazer uma especialização em que outras pessoas saem da residência fazendo? Por que se eu fizer, por exemplo, retina cirúrgica, estrabismo, eu vou ter uma cirurgia extra? E essa pergunta me bateu muito nessa decisão, né? Mas a resposta que eu fiquei para ela é o seguinte, é porque eu sou apaixonado pela cirurgia de catarata, né? Então eu acho que quando a gente faz o que gosta e faz bem, e isso a gente vai fazer a vida inteira, e eu acho que o aprimoramento é fundamental. E todo mundo, eu acho que pode entregar o resultado, e aí vem aqui tudo, de uma cirurgia de catarata bem, mas tu pode aprimorar e entregar o melhor resultado possível para aquele paciente, atender individualizado. Então, eu acho que, da tua pergunta, é perfeito, Bernardo. Eu acho que o fellow, é importante ele ter tudo isso. Tanto eu acho que os casos complicados, que a maioria dos fellows, por exemplo, lá na Unifesp, o fellow acaba operando sempre o pior caso do dia, né? Saber lidar com esses casos de catarata traumática, desinserção, enfim, e também até as lentes premium, o pessoal do MyLearning opera bastante, a gente também tem essa disponibilidade, né? E é bom ter toda essa questão. E principalmente a parte de estudos, né? Biometria, discutir qual é a lente melhor para o paciente, qual é a melhor fórmula de usar num paciente pós-PRK, pós-LASIK. Então, eu acho que tudo isso é fundamental para o fellow. Eu acho que não existe nada mais importante. Eu acho que o fundamental é aprimorar e, como tu disse, entregar um resultado bom para o paciente. Eu concordo totalmente, e esse refinamento é diferente do cara que é um cirurgião de catarata, especialista em catarata, ele tem um refinamento diferente. Igual você falou, um médico generalista que opera catarata, ele pode entregar ali um bom resultado? Pode, mas aquele refinamento, aquela biometria precisa, aquele resultado refrativo, né, é diferente quando a pessoa tem uma profundidade no assunto, e eu acho que esse é o belo, igual você falou, do cara que é especialista em catarata, porque realmente, fiz 300 cataratas na minha residência, eu sei operar catarata. Cara, isso é só o começo, isso é só a ponta do iceberg. Dá para você refinar muito mais, dá para você entregar muito mais resultado, e eu acho que tem total espaço para cada vez mais existirem esses super especialistas em catarata, né? Então, acho que cada vez menos o cirurgião, o generalista vai ter volume cirúrgico, porque o público vai ficando mais exigente, vai querendo resultados refrativos, vai querendo cada vez mais colocar lentes premium. Isso vai acabar direcionando a maior parte pelo menos das cirurgias premium, para a mão dos cirurgiões especialistas, né? A tendência, né, da medicina no Brasil é essa, né, dos super especialistas. Eu acho que catarata não vai ficar, né, porque você faz catarata na residência, que não vai ser uma especialidade que vai ficar nichada ali nos super especialistas. Bom, vamos agora entrar no processo de seleção dos fellows, que acho que é uma curiosidade de muitas pessoas que nos escutam. Eu queria perguntar primeiro para a Josanda, como que é o processo seletivo lá do grupo MyLearning. Eu lembro que, pelo menos eu troquei uma mensagem com o Dr. Milton recentemente, falou que não tem prova, né? É um processo seletivo diferente, eu queria que você explicasse um pouco. Assim, o processo seletivo ele vai inovando a cada ano, né? Mas sempre o que prezou foi o que a gente chama de soft skill,
que é a análise do perfil do paciente, não, do perfil do candidato, para a gente entender o que ele quer, a gente entender as expectativas, os objetivos, por que ele buscou aquele fellow e o que ele pretende com aquele fellow, né? Então, assim, no meu ano em si, teve uma prova teórica. Eu não sei se esse ano vai ter. A prova teórica foi específica da subespecialidade, foi uma prova discursiva, e depois que foram as entrevistas, né? A entrevista, ela é com a equipe. Então, tem gente do administrativo, tem o Dr. Milton Yogi, a doutora Medeia Coradani, tem os fellows, os pós-fellows, é uma entrevista ampla. E é nesse momento que ele vai tentar entender você, entender por que você deseja aquilo. E eu acho que isso é o principal, é isso que o Dr. Milton, ele gosta, e é isso que o fellow também está priorizando nesse momento. Legal. Eu até troquei uma mensagem com ele esses dias e ele falou que eu acho que não ia ter prova. Não sei se, né, não encarem isso como uma verdade absoluta, mas ele falou alguma coisa assim, que é mais voltada para essa parte de entrevista, de análise de perfil, soft skills, né? Enfim, vamos esperar sair aí o edital, né, do concurso. E eu queria que você falasse um pouquinho também do dia a dia do fellow, né? Não só de volume cirúrgico, que detalhasse um pouco mais como que são os ambulatórios, se tem muito atendimento clínico, como que são os períodos cirúrgicos, essa questão das lentes premium também, como que é essa oportunidade de colocar as lentes premium? Assim, na verdade, o nosso fellow a gente atende na unidade da Bem Vista, por isso que a gente é conhecido como fellow da Bem Vista, mas a gente também atende SUS, na unidade da Santa Casa de Santo Amaro. A gente tem 8 turnos atualmente, de segunda a sexta-feira, então tem o day off, né, num dia da semana, o sábado e o domingo livre. Os ambulatórios, então a gente tem o ambulatório do SUS, que é uma pegada diferente do que o do ambulatório da Bem Vista. Na Bem Vista, a gente atende paciente convênio, paciente particular, então a gente tem que saber esse jogo de cintura, a gente tem que saber o que aquele público demanda, tem que saber como atender. É uma responsabilidade muito grande, né? E fora isso, a gente tem a parte acadêmica, que eu acho até por enquanto bem pesada, né? Porque a gente tem aulas regulares, as aulas são realizadas pelo fellow do primeiro ano. Então, a gente tem um roteiro. A gente começa com facodinâmica, depois a gente vai falar dos exames complementares, e tem uma discussão bem assídua, isso extenso mesmo, né? São aulas bem prolongadas. Fora isso, a gente tem os fóruns de discussão. Então, lá é obrigatório o fellow gravar toda a cirurgia. E aí, a gente tem que fazer regular postagem em relação a como a gente está mostrando a nossa técnica que a gente está usando, por que a gente optou por aquela técnica, qual lente a gente está implantando ou não, e ele acaba acompanhando a nossa evolução. Em relação às lentes premium, né, o que mais chama atenção, a gente tem essa oportunidade porque eu vejo que lá foi criado um ecossistema, um ambiente propício. Então, as discussões, a gente vai pegando o caso do F2, a gente vai fazendo pós-operatório, a gente vai entendendo por que ele optou por aquela lente, como a gente vai fazer uma boa análise de superfície, e aí a gente vai tendo maior segurança, entendeu? Não que seja algo obrigatório, acaba sendo muito natural. A gente acaba sendo conhecido também pelo volume cirúrgico, a gente tem um volume cirúrgico bom, graças a Deus, né? E eu acredito porque há essa complementação do SUS, mais o convênio, mais particular, isso acaba aumentando também o volume cirúrgico. Você mencionou, bem legal, você mencionou em off mais ou menos umas 8 facos por semana, né? O F1, ele acaba operando em torno disso, 8 por semana, e o F2, ele aumenta também esse número exponencial. Bem legal, bem completo o fellow, né? Como você disse, tem oportunidade de atender paciente SUS, atender paciente particular e convênio, que é uma dinâmica diferente, e aí você já vai se preparando para o mercado, né? Então, diferente a questão das exigências do paciente, você acaba também lidando com as lentes premium, acredito que no particular e SUS, então acho que é um fellow bem completo, bem rico também por conta dessa parte de discussão, né? É um então, fellow bem realidade, né? É uma vida adulta, né? Por mais que a gente esteja amparado por ferramentas como o professor o Milton, a responsabilidade sempre é nossa, né? Então, ele dá um pouco de realidade. Eu acho isso muito interessante. Legal. Muito bacana. João, vamos falar um pouquinho da prova do BOS agora, de catarata, assim, como que é o processo seletivo, explica um pouquinho da prova e como que você pode dar uma dica de preparação para o pessoal também. Bem, então o processo seletivo do BOS, a gente tem uma prova aberta, teórica. Esse último ano agora foram 10 questões abertas, mas nos últimos anos eles também tinham uma ou outra questão fechada. E com certeza é o que conta mais, sabe? Depois da prova aberta tem entrevista também com o chefe do serviço, que é o Dr. Fernando Cresta, e com a doutora Natália Morim também, que também é chefe. Então,
a prova de catarata do Bose, ela foge um pouco dos temas do CBO, sabe? Assim, eu lembro quando eu comecei a estudar, né, na primeira vez que eu estava mais envolvido ali com CBO e tudo, que eu dei uma focada nessa parte de tipos de catarata congênita, de ectopia lens, né, que são temas que caíam no CBO e tudo. Não é muito, isso não cai muito lá, sabe? O foco lá é uma parte mais prática e mais avançada que CBO, de Lewis Premium, de fixação escleral, de facodinâmica. Você pediu para dar uma dica, né? O chefe do serviço, que é o Dr. Fernando, ele tem um livro de facodinâmica, né? Então eu li esse livro, eu acho que é uma boa dica também. E depois da prova vem a entrevista, que é uma entrevista rápida, bem, assim, bem comum, não tem nada de demais, assim. Você vai ser questionado quantas facos você fez na residência, se você tem interesse em preceptorar a residência, que é uma coisa que faz parte da grade também, né? Então a entrevista eu não acho que tem muito mistério. E a prova é isso mesmo. Não, legal. E essa parte de preceptorar a residência, eu fui preceptor muito tempo lá no HC e eu acho que é um aprendizado muito grande, cara. Você supervisionar residente acaba sendo uma tarefa ali que você acaba evoluindo muito como cirurgião. Então, acho que é bem positivo o serviço. Por mais que a gente às vezes ache mais função pro fellow, cara, é positivo, você acaba aprimorando bastante as suas habilidades. Eu acho que é super válido, assim. E falando um pouco do dia a dia do fellow, cara, como que é, assim, quantos períodos vocês têm de atividades, como que é dividido, assim, entre ambulatório, centro cirúrgico, reuniões? Então, a gente tem 3 atividades principais no fellow, que são, né, o ambulatório, os nossos horários cirúrgicos e a orientação dos residentes, tanto de R2 como de R3. A escala é muito variável de uma semana para outra, a gente não tem um número certinho assim de turnos toda semana, sabe? Mas, em média, são mais ou menos 7 turnos por semana no primeiro ano e 4 no segundo. Que se dividem aí entre, né, mais ou menos 2 a 3 de ambulatório, mais 1 ou 2 de orientação e mais 1 ou 2 de horário cirúrgico durante o dia. A gente tem também as facos noturnas, né? Todo dia tem catarata noturna no BOSS, mas obviamente, né, como é dividido por todos os fellows, a gente tem ali em média, a gente faz 1 ou 2 horários de catarata noturna. Além disso, tem um sábado no mês, que vão metade dos fellows, cada um desses sábados, né, que é o mutirão de cirurgias do convênio e particular, né? Então, cada fellow tem mais ou menos um sábado a cada 2 meses, e ainda tem os domingos de emenda, né? Essa emenda ela não faz parte da grade oficial do fellow. Na verdade, é um contrato que o hospital faz com a prefeitura, que de tempos em tempos são liberados X cataratas, né? Então, por exemplo, a fez esse contrato e a prefeitura liberou 500 facos. Aí marcam-se alguns domingos do mês para fazer essa cirurgia, sabe? Então, agora que está tendo as emendas, a gente está tendo também, em média, 2 domingos cirúrgicos por mês, mas também que cada domingo desse vai metade dos fellows. Então, basicamente, são esses aí 6, 7 turnos por semana e um sábado ou um domingo por mês também. E como que tá de volume cirúrgico, assim, quantas facos por semana dá para fazer no fellow 1 e no fellow 2? Como é a variedade de casos? Também tem casos complexos? Se vocês têm alguma forma de ter contato com lentes premium, seja através de atendimento de convênio, como que é essa parte também? Sim, a gente também tem a parte de SUS e a parte de convênio particular no BOSS, sabe? Aí chama de CEPOP, que é a clínica popular, que é onde tem, né, os pacientes podem fazer as cirurgias a preço popular, né, particular, ou tem alguns convênios também. Tinha o IANSP, né, que acabou descredenciando o serviço, mas tem Intermédica e alguns outros convênios também. Então, essa parte de lentes prêmios a gente tem. Quem faz é o E2, né, no segundo ano, e são esses pacientes do CEPOP. E os casos mais complexos também, de fixação, a gente também é o fellow do segundo ano que faz, e eles estão presentes tanto na clínica popular como no SUS também. Né, em relação ao volume cirúrgico. Ano passado, quando só tinha 1 ano de fellow, né, porque esse é o primeiro ano que tem E2, o pessoal fez em torno de 280 facos, né? Aí, como esse ano a gente, né, tem o E2 também, então dividiu um pouco. Então, a expectativa é que no primeiro ano a gente faça em torno de 200 facos
e no segundo mais 100. Então, eu diria que no total vai gerar em torno de 300 e poucas cataratas. É um volume bom também, né? E bem variado, né? E esses mutirões acabam que ocupam ali o domingo, mas é uma forma de operar mais também, né? Ah, com certeza. São os mutirões que garantem um N mais aumentado mesmo. E tem reunião semanal também do serviço de catarata? Tem, é toda quarta-feira às 6 horas da tarde. É uma aula no Zoom. E tem algumas quintas-feiras, assim, esporádicas, são marcados também, né? Alguns, às vezes, um evento, né? Até de laboratório também, tudo, para fazer uma aula magna, uma coisa desse tipo. Mas o que é fixo é quarta-feira à tarde. E aí os fellows que apresentam aulas, assim, ou são os chefes? Como que é? Isso, o E1 apresenta um caso de biometria e o E2 um vídeo cirúrgico. Então, basicamente, às vezes tem alguma exceção, algum chefe dá uma aula, hoje a quarta vai ser diferente, aí um chefe dá uma aula, né, de um tema específico. Mas, via de regra, é assim. Primeiro é um caso de biometria diferente, né, por exemplo, pós-refrativa, ou enfim, que coloca uma lente tórica e o resultado não foi o esperado, e depois vem o E2 com o vídeo de uma cirurgia mais diferente que ele fez. Show de bola. Vamos agora para a escola. Lucas, como que foi a prova da escola? Você tá no Fellow ou é no R4? Perfeito, Bernardo. Eu tô no Fellow, tá? E como que foi o processo seletivo lá? O processo seletivo da escola, até ressaltaram muito bem, acho que no último Oftcast aqui, o processo seletivo da escola, ele é muito parecido com o que era o CBO, as provas antigamente. Então, é um processo com questões objetivas, né? Eu acho que se tu te preparar para o CBO, então a minha dica aqui ficaria assim, se você se preparar para o CBO, como, enfim, vocês disponibilizam, né? A pessoa estudar, indo para a prova do CBO, ela vai ir bem na prova do Fellow, tá certo? São questões objetivas, ou você sabe ou você não sabe, não tem muito que fugir disso. E tem a entrevista, e a entrevista eles podem cobrar também um pouco de interpretação de artigo, que é uma coisa que eles puxam bastante nessa parte do Fellow. Então, isso é o que é mais importante, assim, e não tem imagens cobradas, pelo menos no meu ano, não cobraram nenhum tipo de imagem. Então eu queria que você falasse um pouco mais dessa parte da entrevista aí, como que é essa questão? Eles te mandam um artigo para você? Perfeito. No meu ano, né, foi solicitado fizeram uma pergunta, né, não vou saber dizer exatamente, por exemplo, qual é o melhor procedimento? PRK, o LASIK, por quê e qual você faria em você? E, na verdade, eles não estavam tão preocupados em saber tua resposta, se você ia procurar a resposta certa, e sim saber como você ia procurar. Se tu ia procurar num site confiável, num artigo bom, como você ia desenvolver, e tu tinha 30 minutos para fazer isso. No meu ano foi assim, mas é mais isso da entrevista eles cobram, saber como é que foi a tua residência, se tu tá disposto a orientar residentes, tem bastante essa parte também. Entendi, então esse daí foi tipo uma etapa da segunda fase, essa questão aí dessa parte meio de procurar um artigo. Exatamente, foi uma etapa na parte da entrevista, de procurar essa resposta na internet, tu tinha 30 minutos online. Você tava num Zoom e eles deram isso, eles deram, atividade. Responda, vocês têm 30 minutos para enviar esse e-mail, até esse tempo vocês têm para responder, se não responder, não é validada. Interessante, é uma particularidade dessa parte da óptica cirúrgica, ninguém relatou isso, assim, das pessoas que vieram aqui da Unifesp, então é um pouco diferente, né, e acho que tem tudo a ver com o fato da Unifesp ser muito acadêmica, sim, né, é muito, muito voltada para essa parte de ensino e pesquisa, então acho que faz sentido quem quer fazer lá na óptica cirúrgica tá ciente, né, dos principais artigos que saíram da área, né, eu acho que pode ser uma coisa que eles podem puxar numa entrevista, te perguntar, você ouviu falar desse artigo aqui, eu acho que é interessante dar uma pesquisada. E eu queria também que você falasse um pouquinho do dia a dia do Fellow, como que são as atividades, porque lá tem a refrativa também, né, que é diferente dos outros Fellows que a gente está conversando aqui. Então lá a gente tem 4 Fellows, tá? Na verdade é 1 Fellow e 3 R4s, né? Eu sou o Fellow de ótica cirúrgica, eu tenho mais 3 colegas, 2 fazem ótica cirúrgica mais lente de contato e catarata congênita, e a minha outra colega faz ótica cirúrgica mais glaucoma. O Fellow de ótica cirúrgica ele tem 1 ano de duração, né? A gente tem, cirurgias de manhã e de tarde, tá? Claro que isso é dividido entre os 4 Fellows, né? Da parte da refrativa é muito legal esse link, né? Porque tanto a parte de cirurgia refrativa é muito legal poder ter a oportunidade, principalmente porque às vezes acaba que a maioria das pessoas devem ter essa oportunidade no particular, né? E a gente consegue fazer isso lá na escola, então é muito legal e ela é muito vinculada à cirurgia de catarata, sabe? Os professores, é muito legal discutir, às vezes, por exemplo, biometria com
pessoal da refrativa, né? Então, tem bastante coisa que se complementa na catarata e na refrativa. Bom, a gente tem orientador em todos os períodos cirúrgicos, né? Essa coisa, né, do receio de saber operar, não sempre tem orientador. Uma coisa que é muito legal, às vezes a gente fala muito em número de cirurgia. Eu aprendi muito no Fellow, que não só, claro que a gente sempre opera os piores casos lá da escola, enfim, mas às vezes a gente orientando também, a gente aprende muito, porque tu tá entrando com um residente e aí às vezes, até eu mesmo, né, a gente complica. E é você que tá lá. Na residência, quando é R3, o chefe vai e entra e resolve. Lá não, lá tem o Fellow, tem o chefe na outra sala, às vezes tá operando com outro residente, às vezes tem que aprender a resolver a complicação, que eu acho que é importante pra gente levar pro dia a dia. Então eu acho que não às vezes só falar de volume, mas assim, isso da orientação lá é muito bacana lá do Unifesp, porque eu acho que a gente aprende bastante. E claro, eu acho muito legal essa liberdade que os chefes também deixam, por exemplo, tu tá na sua cirurgia, complicou, o chefe vai lá, vai dizer, ó, faria isso, então ele vai te dando a liberdade também para ir levando o caso. Então, principalmente da parte cirúrgica, os chefes são fantásticos, tanto da refrativa, são todos, eu admiro todos muito, e da parte da catarata, é muito legal ter a oportunidade do PRK, do LASIK, a gente faz esses dois principalmente, às vezes faz crosslink, mas principalmente PRK e LASIK, com fento, e a gente tem também reunião semanal toda sexta-feira, né? Como foi destacado muito bem, tem que ler artigo, não é um fellow que a gente lê muito artigo, né? Então, uma vez por mês eu tenho que apresentar uma discussão com vários artigos, um fellow, e um outro fellow nessa mesma reunião tem que apresentar um vídeo cirúrgico com os chefes assistindo e discutindo o que eles acham que poderia melhorar na técnica. Isso normalmente é transmitido no YouTube ao vivo, e a gente apresenta isso. Então, assim, de recado que eu daria para quem tem vontade, né, é gostar dessa parte acadêmica, né, é fantástico para quem gostaria de fazer também doutorado, o que tem de projeto de pesquisa lá, quando vê, tá dentro de um projeto de pesquisa, enfim. Então, eu recomendaria aí, quem gostar disso, eu acho muito legal, e é muito fácil, é muito puxado, mas é muito fácil, porque tantos residentes são muito parceiros, muito colegas, e os chefes lá, eu acho que são pessoas que eu admiro muito, então... Eu acho que... Você falou uma coisa que me chamou a atenção e que eu concordo bastante, que é assim, às vezes a pessoa quer saber só do número, né? Ah, eu fiz 200 facos, fiz 300 facos, 400 facos. Mas assim, se você entra na cirurgia pensando que aquela cirurgia é só um número, só uma cirurgia a mais, de repente você não evolui nada com aquela cirurgia. Então, faz pouca diferença fazer 100 facos ou 150 facos, ou 200 facos ou 250 facos. Se você se preocupar em cada cirurgia, com cada passo da cirurgia, como eu vou melhorar nessa cirurgia. Então, cada cirurgia, se você se planejar, você pensar como você pode fazer para melhorar, a qualidade da cirurgia vale muito mais, às vezes, do que o número, né? E eu acho que na escola eles têm muito essa preocupação com a qualidade, com a discussão, com, né, como você pode aprimorar os seus conhecimentos, né? E deve ser uma oportunidade muito bacana de discutir um pré-operatório com esses grandes nomes, né? Walton Nozé, Wallace Chamon, esses caras lá da escola que eu também admiro bastante. Então, acho que tem uma oportunidade muito boa, né? É fantástico. Isso a biometria, a gente diz, até enlouquece, porque a gente leva lá no ambulatório de refrativa, aí tem todo esse pessoal, né? E eles estudam desde como o detalhe do Pentacan. Aí tu acaba indo com uma pergunta, tu sai com 5 e às vezes com condutas diferentes, mas óbvio que no final todo mundo chega a uma conclusão, mas a discussão é muito legal e essa parte é fantástica, assim, do pré-operatório, do planejamento, e o pós também é legal, porque o pessoal, a gente, por exemplo, às vezes, uma catarata que fez uma monovisão, o paciente não ficou bem, a gente consegue às vezes corrigir na refrativa, e isso, enfim, em vários detalhes, mas basicamente isso tu destacou, Bernardo. Não, muito legal, cara, muito legal. Bom, já falamos bastante coisa, mas ainda tem algumas perguntinhas pra gente pra fazer, e eu queria falar um pouco mais agora, assim, não mais do fellow, mas sim do dia a dia, assim, do cirurgião de catarata, vocês que estão se inserindo nesse meio, que ainda não terminaram fellow, mas que já convivem, né, com essa especialidade, né? Então eu queria perguntar pra Josanda como que ela enxerga o mercado de trabalho pro cirurgião de catarata, porque assim, é um mercado competitivo, né? Um mercado que tem muita gente muito boa, né? Então, assim, como se destacar e como se inserir nesse mercado realmente que já tem, essas pessoas que a gente tanto admira, que já tem um volume muito grande, como fazer para ganhar o seu espacinho aí nesse mercado? Assim, eu acho que
antes da gente pensar até em mercado, a gente tem que primeiro, acho que é um autoconhecimento, né? A gente tem que se conhecer. A gente tem que saber qual o público que a gente gosta de lidar, como a gente quer e aonde a gente quer estar, né? Porque, igual você tinha colocado, o fellow pode não ser uma questão obrigatória para você, dependendo de onde você possa estar. Talvez você consiga concurso, ou se você tiver uma disciplina estudando em casa, né? É óbvio que eu acho que o aprimoramento de técnica, o aprimoramento de conhecimento, você consegue fazer uma inserção legal e num local até mesmo um pouco mais competitivo. E eu acho que por isso que o fellow, eu vi buscar ele, né? Em busca desse aprimoramento, em busca do meu espaço. Mas porque também eu gosto desse público, né? Eu gosto do trabalho, da forma que a gente está fazendo lá. Eu acho que um outro ponto também importante que a gente tem que ter em mente é o local, igual eu tinha falado, né? Talvez numa cidade um pouco menor ou um pouco um interior, talvez não seja necessário, eu posso conseguir isso aos poucos. Mas o fellow, para mim, em especial, foi um facilitador. Foi uma ferramenta que me permitiu imergir realmente na catarata, né? Dos exames complementares, de você pegar aquele exame e ter um outro olhar. Então, isso para mim foi fundamental e eu acredito que isso que vai me ajudar nessa inserção de mercado. E eu acho interessante que a partir do momento que você começa a se inserir dentre os cirurgiões de catarata, aí as oportunidades de repente começam a aparecer, porque os cirurgiões de catarata, por exemplo, porque tem vários nichos também para você atuar, né? Você pode de repente atuar num nicho de SUS, de operar alto volume. Esses cirurgiões são cirurgiões de catarata que de repente vão largar um determinado trabalho e vão passar para outro colega que também está na área de catarata. Ou então você pode ir para um nicho de ir mais para essa parte de particular, de pacientes mais classe A, e aí você também pode, né, ter um outro tipo de abordagem. Então, acho que tem várias oportunidades, não é simples, porque a cirurgia de catarata é o ganha-pão, assim, de muita gente, né, então é uma cirurgia que, em geral, tem um custo, é muito boa, bem remunerada pelo tempo cirúrgico, né, então, mas eu acho que, cara, por outro lado, é o procedimento cirúrgico mais realizado no mundo, então, assim, vai ter sempre espaço, tem que encontrar um nicho e ter um posicionamento de mercado, a meu ver, porque não tem como você se posicionar ao mesmo tempo como o cara foda que opera alto volume e ao mesmo tempo o cara da boutique ali, do consultório boutique que vai fazer lente premium e cobrar caro, mas encontrando um nicho, um posicionamento de mercado, eu acho que tem espaço, porque a cirurgia de catarata nunca vai faltar, sempre vai ter muito paciente procurando o cirurgião de catarata, então se você se posicionar como um especialista, eu acho que vai aparecer oportunidades, principalmente em lugares menos penetrados, né? O João até falou que está pretendendo ir para o interior, eu acho que ainda tem muito espaço, principalmente fora das grandes capitais. João, uma pergunta que eu queria fazer para você, a gente já falou um pouco de lente premium, né, que no fellow tem um contato e tudo mais, mas a gente sabe que lente premium é uma coisa que também evolui muito todo dia, tá, né, surgem novas lentes, surgem novos estudos, então assim, como que você tem feito para estudar, se aprofundar em lentes premium, né? O que você tem feito para se aprimorar nesse assunto que acho que, fundamental para o cirurgião de catarata hoje em dia? Então, como eu comentei, a gente tem essas aulas, né, semanais ali que a gente sempre aprende um pouco, né, de lentes premiums no dia a dia do fellow mesmo. A gente tem os nossos chefes, eles são especialmente interessados nesse assunto, então a gente tem um ambiente livre de discussão disso no fellow também. Não só porque eu estou gravando esse podcast, mas eu também sempre escuto os podcasts de lente premium aqui desse canal. Eu acho que muito bons, por sinal. Eu sempre aprendo muito com eles. Eu estudei por eles para a prova de fellow também, né? Usei eles para estudar e eu uso eles para me atualizar também. E procurando artigos também, aulas, cursos, né? Dessa maneira. Eu acho que hoje o cirurgião, como você falou, que não é um cirurgião, não é oftalmologista geral que opera catarata. O cirurgião de catarata, que não tem esse conhecimento, esse contato com lente premium, eu acho que não faz muito sentido, né? Acho que esse é um dos principais motivos para se especializar na catarata. Show de bola. E Lucas, agora a última pergunta aí do nosso episódio, cara. Que conselho final que você pode dar para quem tá na dúvida se faz ou não um fellow em catarata? O que você poderia dizer para essa pessoa que acha que gosta de catarata, mas que não sabe se vale a pena fazer o fellow, para a gente poder encerrar? O conselho que eu dou, e que eu sempre levei, como eu respondi no início,
acho que a gente tem que fazer o que a gente gosta, que é o que a gente vai fazer o resto da vida, e independente da área, a pergunta que foi feita para a colega, né, acho que independente da área que a gente fizesse, tem concorrência, o mercado tá saturado, se tu fizer o que tu gosta, eu acredito, né, a gente ainda tá começando, que a gente sempre vai ter muito espaço, né, então eu acho que fica muito mais fácil, e até só encerrando também, eu achei que eu saí da residência seguro, e tive oportunidades pontuais até de operar por fora, enfim, e eu sei que eu fui muito mais tranquilo operar fora, num meio mais particular, do que eu iria se eu não tivesse feito ou não estivesse fazendo fellow, né? Então, acho que o meu conselho é fazer o que gosta primeiro e depois, se quiser refinar com alguma outra especialidade, faria, mas seria esse. Show de bola. Não, e não tem muito a ver com o assunto do nosso episódio, mas você me lembrou, né, você falou de operar fora, né, me lembrou da primeira vez que eu fui operar fora, também fora da residência e do fellow. E assim, é uma experiência completamente diferente, assim, né, quando você tá ali no ambiente de residência, no ambiente de fellow, você tá muito respaldado por outras pessoas, né, sempre tem um chefe que pode não estar ali em campo cirúrgico com você, mas está supervisionando, tem alguém respondendo por aquilo, né? O SUS também acaba te protegendo um pouco, e operar fora é outra experiência, a responsabilidade é 100% sua, né? Se acontecer alguma complicação, quem vai ter que dar notícia para o paciente, quem vai ter que resolver, quem vai ter que dar um caminho para o paciente é você. Então, por que eu estou falando isso? Porque no começo a gente quer achar que quero operar mais e mais, e começar de repente a aceitar alguns tipos de trabalho sem checar as condições do local, sem checar condição de microscópio, condição de faco. Então eu mesmo já passei aperto indo operar num lugar que quando eu cheguei lá, cara, microscópio DF Vasconcelos sem visualização nenhuma, sem reflexo vermelho, eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Então assim, é uma dica que eu dou, quando vocês forem operar fora, sempre checa a estrutura do local, vê que tipo de microscópio que tipo de faco, como é a equipe, se acontecer alguma complicação, como você vai dar, que acontece, complicação, quem só não complica quem não opera. Qual vai ser o caminho para esse paciente vai ter alguém acolhendo ele, caso precise de uma vitrectomia, né? E se for quando for operar realmente um particular ou um convênio, primeira vez que você for operar, cara, chama um colega mais experiente, por mais que você... Cara, quando eu fui operar meu primeiro paciente particular de lente premium, fora ali do ambiente do HC, já tinha mais de 500 cirurgias nas costas, sabia operar a catarata sem nenhuma dificuldade, mas cara, primeira vez que você for operar a mão vai dar uma tremidinha, você vai sentir um certo desconforto. Então se você tem alguém experiente do seu lado, alguma pessoa que você confia, que é seu amigo, que não vai te julgar se você não fizer a cirurgia mais elegante do mundo e vai estar lá para te dar um apoio, eu recomendo bastante, porque aí você fica mais tranquilo e aí depois a segunda, terceira vez já é muito mais tranquilo e depois vira um negócio natural. Então uma mensagem final para galera que está começando a operar catarata. Enfim, muito obrigado pela presença de vocês, eu acho que foi muito rico porque a gente tem perfis completamente diferentes de serviços, né? Então a gente tem uma Unifesp que tem aí um primor acadêmico, essa oportunidade de fazer um doutorado, discutir com, né, mentes brilhantes da oftalmologia, o My Learning também com alto volume, também com presença do Dr. Milton Yogi, que é um cara genial também, o Boss, que a gente sabe que tem uma estrutura fantástica, tem melhores tecnologias, ótimos chefes, então acho que é bem legal para quem está querendo catarata, são 3 serviços assim que eu recomendaria de olhos fechados para quem está ouvindo e a opinião aqui dos colegas só endossou essa percepção que eu já tinha. Então, obrigado Josanda, obrigado Lucas, obrigado João, esse foi o Oftcast e agradecer a presença de todo mundo aí que está ouvindo e até semana que vem.